Boa noite a todos, meus queridos maravilhosos alunos. Hoje, com muita satisfação, irei iniciar a parte de videoaulas, em relação ao nosso conteúdo. Nós já, através de atividades, trabalhamos os conteúdos que foram dados em sala de aula antes da quarentena. E iremos, a partir de hoje, iniciar algumas aulas que serão virtuais e que vocês vão poder acompanhar o nosso conteúdo. Beleza, gente? Hoje vamos trabalhar o direito constitucional, o principal dos direitos, o direito que faz a referência e origem de todas as leis do nosso país e de qualquer outro país. Mas o que danado é isso, professor, o direito constitucional? Nós vamos acompanhar, através da exposição a seguir, os detalhes do direito constitucional, da nossa Constituição. Vamos fazer um breve relato e futuramente vamos bater um papo e tirar dúvidas sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu pegar a régua aqui para me auxiliar. Principais conceitos. Primeiro deles, direito constitucional. Direito constitucional é o ramo do direito público interno que estuda a Constituição, a lei maior, a Carta Magna, que trata da organização do Estado. A Constituição, na verdade, é a principal lei de um país. E o direito constitucional ele é especificamente direcionado para o estudo dessa lei, tanto a sua criação quanto a sua positivação. Lembra que nós estudamos o que é direito positivo, direito natural? O direito natural já nascemos com ele. O direito positivo é aquele que existe escrito, que existe na prática, que existe de forma concreta. E a Constituição, na verdade, ela é a lei que concretiza todos os anseios e os pensamentos de uma nação, certo? A Constituição, na verdade, ela é o conjunto de normas escritas ou costumeiras que regem a organização política de um país. O país só existe porque a sua Constituição ele serve de pilar para a fundação e a manutenção daquele país. No caso do nosso país, a Constituição em vigor da República Federativa do Brasil é a CF 88, ou seja, a Constituição Federal de 1988. Lembrando que daqui por diante nós vamos usar dentro do direito constitucional o nome oficial do nosso país. Infelizmente tem pessoas que não sabem o nome oficial do nosso país. Então é a primeira situação para memorizar hoje. O Brasil, ele se chama República Federativa do Brasil. Nós vamos ver mais na frente o porquê desses dois nomezinhos que vêm antes do nome do nosso país, República e Federativa, tá, pessoal? Nós vamos dar continuidade aqui, trazendo por que é tão importante a Constituição. Percebam, que ele rege a organização política de um país. Isso quer dizer que ele funda o país, ele forma o país. E de que é formado uma nação, de que é formado o país? Acompanhe aqui comigo. O Estado, no sentido de nação, no sentido de país, ele é formado de três grandes elementos, como vocês podem ver aqui no nosso cartaz. Ele é formado inicialmente pelo povo, somos todos nós, todas as pessoas que vivem no nosso país, todas as pessoas que são cidadãs ou não, mas que estão dentro do território nacional, são considerados o povo brasileiro, certo? A questão da cidadania vamos estudar mais na frente. No momento, você precisa memorizar que todo mundo que mora dentro das nossas fronteiras é considerado povo. E lógico, território. Estou mostrando aqui para vocês o mapa político do país, certo? O que é o território? É a área da abrangência de uma nação onde ela abriga o seu povo, certo? Então, a formação do Estado se dá pela junção do povo, do território e do elemento que une e administra os outros dois elementos, que é chamado de soberania. Perceba que a soberania aqui está ajustando o povo e o território. Soberania, gente, é o direito que um país tem, certo? De governar as suas fronteiras e o seu povo. A soberania nacional, na verdade, ela traz
o pré-requisito que a nação brasileira tem de administrar internamente, certo? E esse povo, ele é administrado pela soberania nacional, através dos seus governos, que é representante do povo, dentro do seu território, certo? A soberania é tão importante que o território nacional, ele é protegido em terra, mar e ar. O que é que isso quer dizer, professor? Todos os países do mundo, gente, eles têm, por exemplo, 200 milhas náuticas aqui, ó, de mar, que é a responsabilidade daquele país. No caso do Brasil, as 200 milhas náuticas vêm por aqui mais ou menos no nosso mapa. E todo e qualquer navio que estiver atravessando esse limite de 200 milhas náuticas, eles têm que pedir autorização ao governo brasileiro para entrar no nosso território. Por quê? Porque nós temos a soberania de administrar o nosso território e o nosso povo. Isso vale por água, terra ou ar. Tá, pessoal? Entendido isso? Então vamos para frente na nossa explicação. Quais são as principais características da Constituição da República Federativa do Brasil? Antes disso, eu vou ter que retroagir um pouco. A nossa Constituição, gente, ela foi formada no contexto histórico que tem que ser frisado aqui de forma bastante resumida, pois nós vamos nos aprofundar em aulas posteriores. Nós estávamos saindo de uma ditadura militar que restringia os direitos individuais e limitava a liberdade do povo em vários sentidos. Foi necessário várias batalhas e várias situações para que a gente conseguisse sair da ditadura militar para voltar ao regime democrático. Lembrando que a ditadura não é democrática, a ditadura ela é o governo de um só. No caso do Brasil, era das Forças Armadas, certo? E para poder nós nos tornarmos totalmente democráticos de fato, um Estado que dê ao povo e para o povo os direitos que lhes são outorgados, foi necessário fazer uma Constituição muito próxima da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na verdade, a nossa Constituição ela é uma aplicação prática da referência que nós temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estudaremos também mais na frente. A Declaração Universal ela foi iniciada em 1947, pós-guerra, e trabalha com todos os direitos individuais dos seres humanos, principalmente relacionados à sua dignidade. A nossa Constituição é uma cópia praticamente dessa declaração. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela tem como princípio, principalmente, a dignidade humana e o respeito às pessoas e às diferenças. Tá? Vamos fazer aqui de forma rápida as principais características da Constituição da República Federativa do Brasil. Primeiro, forma de Estado. Nosso país tem como forma de Estado a federação, que é a união de dois ou mais estados, onde as unidades conservam sua autonomia política, enquanto a soberania é transferida para o governo federal, certo? Nesse caso, nós temos no Brasil o Estado-União, que é o governo federal, e temos também os estados autônomos, que são as unidades federativas. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Rondônia, Rio Grande do Norte. E eles são autônomos e têm suas próprias leis internas, certo? Por isso que a gente diz que o Brasil é uma federação. O que é uma federação? É a junção de vários estados autônomos sob o acompanhamento e a gestão de uma unidade superior que é chamada de União, certo? Ou governo federal. Próxima característica da Constituição de 88, forma de governo. República. A República ela é caracterizada pela eletividade, temporariedade e responsabilidade do chefe do Estado. A República ela nos traz o conceito de governos transitórios, governos que não são eternamente empossados ou não ficam eternamente no poder, certo? É uma característica das repúblicas, diferente dos regimes ditatoriais.
Nosso sistema de governo é o presidencialismo, certo? Nosso regime político, democracia. O poder emana do povo, certo? Essa é a principal característica do nosso sistema de governo, porque ele é democrático. Vocês sabem que de 2 em 2 anos nós temos eleições, certo? 2 anos de eleições para estados e municípios, logo depois mais 2 anos para a questão federal. E isso mostra que o Brasil ele dá condições, pelo menos teoricamente, pelo menos no plano jurídico, para que você escolha seus governantes, para que você possa eleger as pessoas que vão te representar, que é diferente de outros países autoritários que não fazem isso, tá? Vamos continuar com o nosso trabalho? Quanto ao modelo de elaboração, a nossa Constituição, ela é dogmática, que é o fruto daquele movimento histórico. Como eu falei, né? É dogmática porque os dogmas, os princípios da nossa Constituição, ele vem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É como se fossem realmente elementos que foram, como é que se pode dizer, que foram adaptados à realidade brasileira. Como se fossem realmente dogmas, como se fossem princípios a serem seguidos, certo? Quanto ao processo de alteração, a nossa Constituição ela é rígida. Existe um processo rígido para alterar o texto da Constituição, certo? O que é que isso quer dizer, gente? A nossa Constituição não pode ser alterada de qualquer forma, ou de forma simples. Existe todo um processo que nós estudaremos mais na frente, vamos nos aprofundar, quando formos estudar os principais artigos da Constituição, para poder fazer essa alteração. Por que a Constituição foi feita dessa forma? Para evitar que sistemas ditatoriais voltem ao poder, para evitar que pessoas acumulem o poder e alterem a Constituição de forma simples. Por isso que todo o processo de alteração da Constituição brasileira ele é muito complicado, é muito longo, o que a gente chama de rígido, certo? É difícil de alterar a Constituição brasileira. Voltando, quanto ao critério ideológico, eclético, permite o pluralismo ideológico. Pessoal, quando nós aprovamos a Constituição através do Poder Constituinte, em 1987 para 88, certo? Nós fizemos uma consulta popular de vários representantes de todas as alas da nossa nação. Lógico que todas as alas foram representadas pelos nobres políticos que estavam na época, mas se fizeram representar. Por isso que se diz, voltando aqui, que ela é eclético. O que é algo eclético? É algo que tem todas as opiniões, todas as situações do povo brasileiro, ou a maioria delas, foram incluídas dentro do texto da nossa Constituição, certo? Próximo item, vamos continuar? Quanto à origem, a nossa Constituição ela foi promulgada, popular, democrática ou votada, certo? A origem da nossa Constituição é através do voto popular, é através da junção das pessoas que na época representavam o povo, que decidiram que nossa Constituição deveria permanecer semelhante à Declaração Universal dos Direitos Humanos e adaptada ao nosso país. É importante que vocês percebam aqui essa palavra promulgada. A palavra promulgada quer dizer que ela foi aprovada pela maioria. Se aqui tivesse outorgada, quer dizer que foi imposta, como foi a Constituição ou a lei na época da ditadura do Brasil. Ela foi outorgada, foi imposta pelo regime militar, certo? Vamos continuar? Quanto à forma, a Constituição ela é escrita. Só vale em termos de lei o que tiver escrito no texto da nossa Constituição. Quanto ao conteúdo, ele é formal, certo? Nossa Constituição ela engloba tudo que é necessário para conviver em conjunto em relação ao país, dentro de um texto único, certo? E tudo que vai se decidir no país tem que ser através da lei maior que a Carta Magna. E por último, nessa primeira parte da nossa aula, quanto à extensão, a nossa Constituição ela é analítica ou prolixa. Possui muitos artigos, em torno de 250.
O que é que isso quer dizer? Quando eles fizeram a Constituição, eles tentaram englobar todas as situações possíveis dentro de um texto único. Por isso que ela ficou bastante extensa ou prolixa, certo? Lógico que tem um lado bom e um lado ruim disso, né? Mas era a questão da época, e hoje o lado bom é que ele consegue ter uma abrangência maior de leis para tentar evitar situações que estejam fora do texto, e o lado ruim é que fica um pouco burocrática as decisões dentro do nosso país, ok? Passamos agora todo o conteúdo da nossa primeira parte da nossa aula, os conceitos da Constituição, certo? Eu vou dar uma saída agora, que eu vou mudar o cenário, eu vou tentar fazer agora os efeitos visuais, certo? E daqui a pouco eu volto. Tchau, pessoal!